O Outro Lado da Bola para o vestibular da UFSC. A intenção desse vídeo é facilitar a tua leitura desta graphic novel que está na lista dos livros obrigatórios do vestibular 2026 da Universidade Federal de Santa Catarina. Lembre-se sempre que nada substitui a leitura, que por mais que seja um pouco difícil, um pouco fora da tua realidade ler uma graphic novel ou uma HQ, mas é sempre muito importante que você leia o livro completo. Nada substitui a leitura. Nenhum resumo, nem mesmo uma videoaula vai substituir a leitura. No entanto, se você quiser alguma ajuda para poder adentrar melhor no texto, clica no link aqui embaixo, vamos fazer uma aula, vamos conversar mais de perto e eu posso te ajudar então a entender um pouco mais sobre este livro tão importante que está na lista do vestibular da UFSC. Este livro, que é uma história em quadrinhos, que é uma graphic novel, não importa o nome que você dê a ele, o gênero é história em quadrinhos, ou seja, uma mistura de linguagem verbal com linguagem não verbal, ou seja, uma linguagem visual, um traço do desenhista, ela foi publicada em 2019 e o texto é de Álvaro Campos e Ale Braga e o traço, o desenhista é Jean Dias. E o Jean não deve nada a nenhum grande desenhista aí dos quadrinhos americanos, como a Marvel, por exemplo. A gente vai ter aqui um texto todo em quadrinho em preto e branco e, portanto, ele vai ser um quadrinho muito forte, muito violento, inclusive, em alguns momentos. A capa já demonstra muito bem o que nós vamos encontrar ao longo da narrativa. Então, você vai ter aqui uma fotografia, uma imagem de uma bola manchada de sangue. E sobre o que é então esta narrativa? O texto vai falar sobre um e se? E se um grande atleta do futebol, do principal esporte masculino, ele se autodeclarasse homossexual? Como é que a sociedade reagiria? Como é que a sua família reagiria? Como é que os torcedores do clube onde ele joga reagiriam? Como é que a imprensa, os empresários e até mesmo a política? Como tudo isso poderia se movimentar a partir desse assumir-se homossexual? É o que a gente vai ter aqui. Nós vamos começar a narrativa com um personagem, que é o Chris. O Chris, ele é um atleta de um grande clube brasileiro, não fica muito claro para a gente qual é o clube, também isso pouco importa, o importante é que é um atleta de uma grande torcida, inclusive um atleta de um clube que tem torcidas organizadas, e essas organizadas, elas inclusive tomam um pouco de conta aí das decisões que serão tomadas pelo presidente do clube. Esse rapaz, então, ele está lá vivendo sua vida mais ou menos que tranquila. E aí, pessoal, o que a gente precisa observar aqui é um texto muito próximo da realidade. Ele está marcado por frases que fazem parte da nossa realidade. Então, se você tem algum problema, tem alguma restrição com um vocabulário mais próximo da oralidade, chulo e muitas vezes vulgar, com a violência, prepare-se. Deixa essa leitura para fazer em algum momento em que você não vá se impactar tanto, porque ele vai apresentar aqui toda uma realidade machista, homofóbica. A gente vai ter aqui toda a violência que existe no círculo dos homens, especialmente dos homens heterossexuais. O livro todo vai tratar dessa estrutura que é o futebol e como essa estrutura ela está calcada, ela está sedimentada de violências tanto físicas quanto violências verbais, mentais, psicológicas, todo tipo de violência você vai encontrar aqui. A gente vai encontrar linguagem, por exemplo, frases, por exemplo, que são muito violentas, como, por exemplo, futebol é coisa para homem. Por que futebol é coisa para homem? O que leva um grupo de homens a acreditar que é pela violência que se vai se impor, certo? Entendido isso, pessoal, a gente então vai adentrar nessa narrativa, que se passa no nosso tempo. É uma narrativa ficcional, claro que aqui a gente está abordando o autor, aqui os autores estão abordando questões do nosso tempo, mas é uma narrativa ficcional, porque a gente sabe muito bem que os pouquíssimos atletas que se declararam homossexuais
foram retirados do futebol, tiveram que deixar suas carreiras, porque nem os clubes, nem os torcedores, nem a imprensa, poucos os abraçaram. O que a gente tem aqui, então, é o Cris, que é esse personagem central, que joga num grande clube brasileiro, tem uma grande torcida, e ele é homossexual. Só que ele está preso a uma estrutura fictícia. Então ele é casado com uma moça, ele tem uma filha com essa moça, a gente vai acompanhando esse relacionamento, inclusive, percebe que os dois eles são muito próximos, eles têm uma relação de amizade, de cumplicidade. No entanto, no momento em que ele se declara homossexual, a gente vai efetivamente conhecer a relação dos dois. Essa tomada de decisão, ela vai se dar por conta de um assassinato. Depois que ocorre, então, uma partida de futebol em que ele está em campo, um ex-namorado dele é agredido, porque estar com a camiseta, inclusive, do atleta, ele é agredido numa das cenas que nós estamos acostumados, infelizmente, a assistir nos noticiários. Em plena luz do dia, na rua, sem nenhum melindre, um grupo de pessoas ataca esse rapaz simplesmente pelo fato de ele ser homossexual e por conta aí de violência, esse rapaz acaba sendo internado e acaba vindo a óbito. Por uma coincidência, esse rapaz, então, ele é ex-namorado do atleta do Cris. Quando a notícia vem à tona, quando o Cris, então, descobre que esse seu ex-namorado foi assassinado desta forma brutal e violenta, ele não tem dúvidas que a única forma possível de poder mudar um pouco essa situação, ou de pelo menos fazer com que as pessoas discutam essa situação, é que ele use o seu espaço de privilégio, o seu espaço de poder. Afinal de contas, ele é um grande atleta de um grande clube, inclusive foi convocado para um jogo da seleção brasileira. Então, ele é praticamente aí o principal atleta em atividade no Brasil. Ele vai então usar desse seu lugar de privilégio, desse seu lugar conquistado para falar sobre isso. Só que óbvio, né, gente, não vai ser bem aceito. A filha vai sofrer preconceito na escola, e aí nós vamos encontrar todo aquele linguajar vulgar e deprimente que os adolescentes usam para menosprezar o outro. Nós vamos ter a imprensa que vai de alguma forma tentar dizer, olha só, vamos falar de outro assunto, vamos falar sobre o esporte, só o esporte, mas não, ele insiste. E ele vai ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio é a esposa, que sabe do fato de ele ser homossexual e inclusive ela o apoia, ela tem outros namorados, ela vive a sua vida, mas para manter as aparências, os dois, então, se unem nessa vida a dois. Assim, a vida pessoal dos dois não é colocada explicitamente para a sociedade. Vejam como a gente tem aqui muito mais do que só uma história sobre um atleta que decide se assumir homossexual. O que nós vamos ter aqui é como essas organizações, essas células da sociedade, como a família, como a escola, como essas células se organizam e como uma informação como esta, quando vem à tona, ela pode desequilibrar tudo. Inclusive, aspectos como a política, porque nós vamos ter aqui uma CPI que vai investigar alguns casos de lavagem de dinheiro, de corrupção. A gente vai ter também a questão do marketing. É interessante para a publicidade se afastar de um atleta que se diz homossexual? Será que não é mais interessante, então, nós não nos unirmos a ele? Vamos abraçar a bandeira, porque assim nós vamos, inclusive, vender mais. E os atletas que estão ligados à religião? Há cenas aqui muito fortes e contundentes sobre como determinadas religiões lidam com o tema, tratam do assunto. É muito complexo como a vida pessoal pode interferir em um espaço que está consolidado. E esse consolidado é de forma machista, é de forma patriarcal,
é de forma que não vá poder assumir, que o atleta não vá poder assumir, que o ser humano não vá poder assumir efetivamente quem ele é. Então, se você está disposto, não vai fazer o vestibular da UFSC, mas está disposto a ler o livro, leve em consideração que é um texto que vai trazer essas particularidades da violência, do imagético, inclusive, o texto é muito cru nesse ponto. O ilustrador Jean Dias, ele não vai nos poupar de determinadas cenas, todas as hipocrisias da sociedade vão ser expostas de forma muito clara, de forma muito objetiva. Para quem vai fazer o vestibular, é importante considerar que não são apenas os aspectos de texto que podem ser cobrados. Podem muito bem te cobrar como a construção dessa HQ é feita, como, por exemplo, a utilização dos espaços em branco, a utilização dos balões, a diferença entre um balão e outro, as diferenças visuais no campo visual. É uma obra muito rica que vai explorar vários campos, tanto da psicologia quanto da sociologia, toda essa questão social que está em embate aqui nesta obra. Lembre-se de que não basta apenas ler o resumo. Afinal de contas, o resumo ele é muito simples. O enredo desta narrativa é muito simples. O que você precisa fazer é adentrar a obra, é se colocar dentro dessa obra e tentar perceber qual o real motivo dessa obra ter sido escolhida para fazer parte da lista da UFSC. Se você ficou com alguma dúvida, se você quiser aí conversar um pouco mais comigo sobre esta obra ou sobre qualquer outro livro da lista do vestibular, entre em contato aqui no link. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!